João Calvino certa vez disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Vem comigo que eu quero te explicar isso, tintim por tintim. Saudações cristocêntricas, meu nome é Caleb Vargas, você está no Crentinho Básico, esse canal de crentes que não surpreende ninguém com sua teologia, mas nós reconhecemos que somos idólatras em nosso coração, que precisamos lutar com isso. Olha só, presta atenção no que está a partir do verso 1, em Ezequiel 14, olha só. Algumas das autoridades de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então o Senhor me falou, filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo, responderei a ele conforme a sua idolatria. Isto farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Cara, isso aqui é muito louco. Por quê? Porque Israel é uma representação aqui de nós, como igreja, tá? Em Romanos, tanto em Romanos quanto em Hebreus, fala que nós fomos adotados para a família de Abraão. Agora nós somos um só povo. Os verdadeiros judeus, os verdadeiros israelitas, aqueles que têm, de fato, Deus no seu coração, que realmente creram. E nós, os cristãos, agora somos uma única família em Abraão por meio de Cristo, pela adoção que nós recebemos em Cristo. Então, quando nós vemos aqui que o coração dos israelitas erguia ídolos para si mesmo, e que Deus queria que, através da sua repreensão, reconquistar o coração desses israelitas que se entregaram aos ídolos, nós precisamos olhar para esse texto e ver a nós mesmos, tá? E eu quero te explicar como é fácil você se tornar um idólatra, tá? Por quê? Quando você vai olhar, deixa eu abrir o texto aqui certinho. Presta atenção, vou ler no computador aqui, ó. Gênesis 6:5 diz o seguinte: o Senhor viu que a maldade dos homens se tinha multiplicado na terra e que todo o intento do pensamento do seu coração era continuamente mal. Então, meu querido, você nunca vai ser bom, eu nunca vou ser bom, enquanto nós não formos glorificados, transformados, nossos corpos transformados em um corpo semelhante ao de Cristo após a ressurreição. Isso vai acontecer lá no soar da última trombeta e tudo mais, vai ler. Depois eu mando os textos se vocês quiserem, tá? Pergunta no comentário que eu mando lá. O que acontece? Nosso coração é continuamente mau, nossos intentos, os desígnios do nosso coração são continuamente maus. Isso envolve idolatria. Por quê? Eu até fiz essa tatuagem aqui, ó, um tempo atrás, que é a letra de uma música do Demon Hunter, é uma banda de rock americana, tá? Que diz o seguinte: Sacrifice yourself for both lesser gods. Sacrifique a si mesmo ou se dobre a deuses menores. O que significa? Significa que a desobediência é idolatria. Então, no momento em que nós deixamos de obedecer a Deus para fazer qualquer outra coisa, o motivo de nós fazermos isso é o nosso ídolo. Então, se eu deixei de buscar a Deus porque eu queria assistir um filme com a minha esposa se tornou meu ídolo. Se eu deixei de ler a palavra de Deus e ter tempo de comunhão com Cristo, eu deixei de obedecer uma ordenança de Deus porque, sei lá, eu precisava ganhar dinheiro, o dinheiro se tornou meu ídolo. Entende? É muito simples, é muito fácil. Se Deus me mandou fazer algo, eu deixo de fazer isso por causa do meu filho se tornou meu ídolo. A gente vê isso lá quando Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. Deus é o Deus de Abraão por quê? Deus é o Deus de Abraão porque quando Deus pediu o filho, Abraão entregou o filho. Porque se ele não tivesse entregado o filho, o Deus de Abraão seria Isaac. Tá? Então eu quero que você fique muito atento, porque qualquer coisa pode virar um ídolo na nossa vida, qualquer coisa pode assumir o amor maior. A idolatria é quando a gente coloca alguma coisa no lugar de Deus, e o único lugar digno de Deus em qualquer esfera da realidade é o lugar mais alto. Deus é excelso, cara, ele é o mais alto, ele é soberano, altíssimo, exaltado. Então, qualquer coisa que esteja em primeiro lugar na nossa existência, isso é o nosso Deus. Quer ver um exemplo? Digamos que, cara, eu amo teologia mesmo, só que se em algum momento eu amar mais a teologia do que o Deus que inspira a teologia se tornou meu ídolo. Entendeu? Se em algum momento eu deixo de estar comungando, deixo de estar na comunhão com meus irmãos por conta de teologia, a teologia virou meu Deus.
porque Deus mandou nós termos comunhão e nós sermos tolerantes uns com os outros, e nós nos exortarmos com amor e toda a temperança, toda longanimidade, toda a doutrina. Então, se em algum momento a doutrina que eu aprendi na teologia, seja calvinista, seja arminiana, seja pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, seja qualquer uma dessas teologias, se em algum momento eu deixar de ter comunhão com os meus irmãos, por exemplo, ou deixar de ter prazer na comunhão, ou deixar de ter prazer na companhia dos santos, por conta disso, isso se tornou o meu Deus. Se isso me deixou intolerante, isso se tornou meu Deus, entendeu? Se em algum momento eu deixo de obedecer um texto claro da Bíblia para seguir um aprendizado que eu tive na minha infância com um pastor ou com um líder de quando eu era criança, esse ensino, ou essa denominação, ou este líder, ou este conhecimento se tornou o teu Deus. Então, por exemplo, quando tu vai tu tá numa igreja e eles dizem, vou usar um exemplo muito cachorro, mas é um exemplo muito claro, tá? Não pode fazer tatuagem porque em Levítico 19:18 diz que não pode fazer a marca no corpo, mesmo eles ignoram lá o lance de ser sobre os mortos, tá? Só que daí a pessoa, ela cobra isso, ela diz a tatuagem é pecado. Por quê? Porque tá em Levítico 19:18, se não me engano. Daí tu fala, tá, mas o verso anterior diz que tu não pode tirar a ponta da barba e nem cortar a lateral do cabelo. Por que tu tá de barba feita e cabelo cortado? Daí a pessoa não sabe responder. Por quê? Porque ela não está sujeita à Bíblia. O Deus da Bíblia não é o Deus dela. Entende? A religião dela é o Deus dela. Naquele momento, pelo menos, ela preferiu seguir o que ela aprendeu na religião do que o ensino puro e pleno do Evangelho. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. Talvez eu, em algum momento, por conta de ser uma pessoa que se encaixa nas métricas calvinistas, talvez eu deixe de viver a piedade, talvez eu deixe de ter compaixão com alguns irmãos, talvez eu deixe até de demonstrar amor a alguns irmãos, talvez eu deixe de reconhecer fragilidades da teologia que eu creio, simplesmente por orgulho. E daí, no caso, meu orgulho se tornou meu ídolo, entendeu? Então tome cuidado, guarda o teu coração, peça que o Senhor abra os teus olhos, porque no final das contas, quando nós, olha só, o que diz aqui no verso 4 em diante. Ora, diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele. Então, a gente, erguemos ídolos nos nossos corações, mas a gente foi e recorreu a Deus, a gente foi e buscou a Deus após isso. Eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Isso farei para quê? Para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca do seu ídolo. Então, e reconheceu que tu construiu um altar idólatra na tua vida, corre para Deus, porque ele vai sim te responder à medida da tua idolatria. Ele vai responder conforme a tua idolatria. Ele vai te acusar disso, ele vai te mostrar isso. Mas no final das contas, a consequência do teu ato e a consequência desse encontro com Deus vai ser unicamente para que ele reconquiste o teu coração e ele volte a ser o Deus da tua vida. Tá bom? Espero que tenha sido bênção na tua vida. Deixa um comentário aqui embaixo, sempre que possível. Curte e comenta também para mostrar para o algoritmo que tu gosta desse conteúdo. Ele vai te demonstrar, vai te apresentar mais conteúdo semelhante, não só meu, mas de muitos outros muito mais capacitados do que eu. Não esquece de ir no link aqui embaixo, igreja.life. Lá tem blogs que edificam a tua vida, lá tem devocionais diários e tem muita coisa boa. Tu pode publicar o teu livro com a gente a partir de lá, a partir do acordo que tu vai fazer com a Vareta Books, que é a minha editora. Glória a Deus, parte do meu ministério. Amém, amém, amém. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Fui.